40 dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional. Renovação espiritual. 35º dia. A renovação espiritual. Formação de uma igreja fiel e discipuladora. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. A capacitação dada pelo Espírito Santo aos cristãos visa, dentre outras coisas, aperfeiçoar os santos para o exercício do ministério. Por isso, vamos compreender de que maneira uma igreja se torna fiel e discipuladora, suas referências, marcas e áreas vitais. 1. Quais são seus referenciais de igreja, liderança e ministério bem-sucedidos? Em algumas igrejas, o sucesso ministerial parte de uma análise mais quantitativa que qualitativa. Depende exclusivamente do crescimento numérico advindo da adesão de novos crentes aos eventos e atividades da igreja. Sucesso é o mesmo que alcançar êxito, resultado favorável em um negócio ou empreendimento. Utilizei intencionalmente a palavra sucesso por causa da ideia mercadológica que representa. O mais adequado quando falamos de igreja não é analisar seu sucesso, mas sua fidelidade. A fidelidade pode levar a bons resultados, mas nem sempre resultados são provenientes da fidelidade. Nem tudo que dá certo é certo. 2. Quais são as marcas de uma igreja saudável? Efésios 4:11-16 nos dá alguns parâmetros para a avaliação da igreja segundo o propósito de Deus. Não há consenso na interpretação de Efésios 4:11 quanto aos dons ministeriais. Há quem defenda que são 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, enquanto outros reconhecem apenas 4, pois no original encontra-se um único pronome quando listados pastores e mestres. Alguns acreditam que esses 4 ou 5 ministérios são encontrados nas igrejas locais até os dias de hoje, enquanto outros entendem que foram ministérios dados à igreja primitiva apenas no período do seu nascedor. Independente de qual seja a interpretação desses pontos específicos, algumas questões estão suficientemente claras. Quem concede os dons ministeriais ou dons de serviço é o Cristo que desceu às profundezas por meio da sua encarnação e após ressuscitar subiu às maiores alturas. Assim como um guerreiro vitorioso que repartia presentes dos despojos com seus compatriotas, Cristo, após seu triunfo, repartiu dons espirituais com os súditos do seu reino. Efésios 4:1-10. O propósito dos dons ministeriais é preparar os santos para a obra do ministério, visando a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:11-12. Entendo que o evangelista possui uma habilidade especial para se conectar aos não cristãos. Ele faz isso de forma mais eficiente que os outros crentes. Todavia, ele não deve se tornar um especialista solitário que realiza sozinho aquilo que ninguém mais faz. Todos nós somos chamados para o ministério do evangelismo e desafiados a construir e manter bons relacionamentos com não cristãos. Portanto, os evangelistas ensinam, equipam outros cristãos para o ministério evangelístico. Uma liderança que não equipa os santos não é fiel, mesmo que os líderes estejam à beira da exaustão de tanto trabalhar. Deus concedeu esses obreiros especiais à igreja para equiparem os santos, todos os crentes, para que estes desempenhem seus ministérios para a edificação do corpo. Uma igreja cuja membresia não tem a disposição de servir com seus dons não é fiel, mesmo que esteja crescendo numericamente. Preparar os santos é o propósito dos ministérios designados à igreja para a edificação do corpo. A preparação dos santos e o serviço do ministério não são um fim, mas o meio pelo qual o corpo de Cristo é edificado. Uma igreja que não trabalha visando o crescimento do corpo de Cristo não é fiel, mesmo que seus membros e líderes estejam treinados para a realização de eventos espetaculares. A edificação resulta em unidade, pleno conhecimento do Filho de Deus, maturidade e interdependência. Cada parte do corpo tem sua função particular, mas precisa trabalhar em regime de interdependência.
Isso diz respeito à unidade interna na igreja local, como também à unidade entre as igrejas locais. A Convenção Batista Nacional, seus órgãos, instituições e departamentos devem funcionar como junta que estabelece conexão e favorece a cooperação. A palavra que Paulo escolheu para referir-se ao aperfeiçoamento dos santos é catartismos, do verbo catartizo. É traduzido por equipar, aperfeiçoar e capacitar, com o significado de tornar algo útil. Para capacitar alguém a cumprir a função para a qual foi criado, não bastam os cursos relâmpagos. Não basta apenas treinar para o desenvolvimento de habilidades. É necessário um discipulado profundo para a formação do caráter de Cristo. Também não basta discipular os novos convertidos. O verdadeiro discipulado não nos prepara apenas para o batismo, mas para o contínuo crescimento. 3. Características de uma igreja infiel: falta de unidade e firmeza doutrinária, falta de unidade e alinhamento entre os membros e ministérios da igreja, discipulado inexistente ou ineficaz, ignorância a respeito dos dons e ministérios, supervalorização dos clérigos em detrimento dos ministérios leigos, descompromisso com a vocação universal do crente, adesão sem pertencimento pela falta de conexão com Cristo, com seu corpo e com sua missão, imaturidade e falta de progresso espiritual. A verdadeira saúde da igreja é avaliada principalmente por uma consideração profunda de critérios qualitativos. A saúde da igreja é determinada pelo tipo de pessoa que compõe a congregação, quantas foram discipuladas e quantas estão crescendo na semelhança de Cristo. 4. As áreas vitais de uma igreja fiel e discipuladora são: 1. Formação de discípulos. 2. Desenvolvimento de liderança. 3. Serviço cristão. 4. Expansão missionária. Estas 4 áreas estão interligadas em uma relação de causa e efeito e constituem um processo contínuo de amadurecimento da comunidade cristã saudável. O ponto de partida é o compromisso da igreja em formar discípulos de Jesus e levá-los ao amadurecimento, formação de discípulos, e capacitá-los para exercerem influência por meio de sua liderança, desenvolvimento de líderes, o que, por sua vez, deve resultar em engajamento no serviço na igreja e no mundo, serviço cristão. E, por fim, os discípulos em serviço multiplicarão novos discípulos e impactarão o mundo. Expansão missionária. Elcimar Fernandes de Oliveira, CBN Ministérios e IFD. Motivos de oração: pela formação de uma igreja fiel e discipuladora, pela formação de igrejas saudáveis.